Olá, pessoal. A Prof. Fran vai fazer, então, uma revisãozinha aqui do conteúdo que vai cair na prova na terça-feira. Vou fazer a correção dos exercícios que eu enviei para vocês naquela lista, na sexta-feira na tarde. E qualquer dúvida, depois vocês me enviam, se caso vocês não compreenderem as respostas que a Prof. colocou aqui na lista de exercícios. Na lista de vocês que eu enviei, não tem esse quadrinho que eu coloquei aqui na revisão, mas vocês podem se basear nesse quadrinho para estudar para a prova. Por quê? Porque é bom a gente fazer esses quadrinhos aqui com a conjugação verbal, para que a gente possa ir tirando as dúvidas na hora de conjugar o verbo no modo certo. Então, é uma questão mesmo de exercício, tem que ir fazendo os exercícios e conferindo para ver se está de acordo. O modo imperativo, ele é derivado do modo indicativo e do modo subjuntivo. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, ela deriva da segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural do modo indicativo sem a presença do S. As demais conjugações, todas elas advêm do modo subjuntivo. Então, praticamente, o modo imperativo, ele pertence mais ao modo subjuntivo do que ao modo indicativo. Mas isso é importante a gente saber, porque na hora de conjugar, é só eu conjugar no modo indicativo o verbo, ver como que é a forma dele e retirar o S. Mas eu coloquei aqui 2 quadros de conjugação nas 3 conjugações, né? No falar, comer e permitir. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, para que a gente pudesse observar na hora de resolver o exercício. Então, o exercício número 1 era para vocês conjugarem os verbos entre parênteses na segunda pessoa do singular. Como trata-se do gênero receita, então, basicamente, a receita é um texto instrucional. E os textos instrucionais, eles têm como característica os verbos no modo imperativo, porque eles estão dando uma instrução, eles estão te ensinando a fazer algo. Então, os verbos, eles vêm no modo indicativo. Só que é importante nós conjugarmos de maneira correta. Então, primeiro, segunda pessoa do singular, o primeiro verbo era o bater. Como que fica bater na segunda pessoa do singular? Ora, a segunda pessoa do singular, ela advém da segunda pessoa do presente do indicativo, certo? Então, eu bato, tu bates. Ele bate. Tu bates. Esse é o presente do indicativo. No modo imperativo, eu preciso tirar o S. Então, como vai ficar? Bater os ovos com açúcar. Igual aqui, ó. Igual o quadrinho com o verbo comer, que também é da segunda conjugação, e ficou com o finalzinho E, com a desinência E. Depois, adiciona a água quente e, por último, o fermento em pó. Assa em forno com temperatura média por 40 minutos e desenforma quente. Observe que todos esses verbos são pertencentes à primeira conjugação, ó. Adicionar, assar, desenformar, todos pertencentes à primeira conjugação. Como que é a primeira conjugação? Olha só, termina com A, fala tu, certo? Então, todos os verbos acabaram ficando com a forma A. Se a gente fosse conjugar no presente do indicativo, eu adiciono, tu adicionas. Sem o S, fica adiciona. Eu asso, tu assas. Sem o S, fica assa. Eu desenformo, tu desenformas. Sem o S, fica desenforma. Porque no modo imperativo, a segunda pessoa do singular, ela advém da segunda pessoa do presente do indicativo, sem a utilização do S. Beleza? Para conferir aqui, ó, certinho na nossa tabelinha. Vamos para a segunda. Coloca todos os ingredientes em uma panela e leva ao fogo até que levante fervura. Despeja ainda quente em cima do bolo
Observem que todos os verbos também são pertencentes à primeira conjugação, certo? Primeira conjugação, olha lá como é que termina. Com a desinência A. Beleza? Então, vamos continuar. O segundo exercício era para vocês passarem para a terceira pessoa do singular. Então, bata os ovos com açúcar, ó. Porque a segunda pessoa do singular é o ele, né? Segunda pessoa do singular é o você. Você advém do modo subjuntivo. Certo? Então, que eu fale, que tu fale, que eles fale, que nós falemos, que vós falais, que eles falem. Então, logo, pertence à terceira pessoa, então vai ficar bata. Os ovos com açúcar, óleo achocolatado e farinha. Depois, adicione, né? Que ele adicione a água quente e, por último, o fermento em pó. Asse, que ele asse em forno com temperatura média por 40 minutos e desenforme, que ele desenforme quente. Então, todos pertencentes à terceira pessoa do singular. Lembrando que você é um pronome de tratamento, mas que corresponde à terceira pessoa do singular também. Então, eu tenho que ficar bastante atento com isso, tá? Porque aqui, ó, nós estamos falando de terceira pessoa do singular, ó. Só que como você é o pronome de tratamento que responde por terceira pessoa, então na hora da conjugação verbal também vai ficar da mesma maneira. Beleza? Só colocando aqui, ó, para não confundir. Certo? Então, conjugamos ali de acordo com o que ele pediu. Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo até que levante fervura e despeje ainda quente em cima do bolo, porque a terceira pessoa do singular, ela advém do modo subjuntivo, certo? Então, que ele fale. Portanto, mantém-se a mesma conjugação do modo subjuntivo, presente do modo subjuntivo. Por isso que há essa diferença entre a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. O exercício número 3 era para vocês classificarem os modos. Agora, primeiro, modo indicativo indica certeza. Modo subjuntivo, um desejo, é uma hipótese. E o modo imperativo, uma ordem, um pedido, certo? Então, vamos lá. Espere um pouco, garoto. Espere é um pedido, né? Uma ordem. Portanto, modo imperativo. Queres que eu volte logo? Queres é eu quero. Tu queres. Ele quer. Certo? Modo indicativo. Que eu volte logo, modo subjuntivo. Gostaria, modo indicativo, futuro do pretérito. De que todos fossem felizes, modo subjuntivo, pretérito imperfeito. Devolvam tudo, devolvam, modo indicativo. Nós lhe suplicamos. Opa. Devolvam, modo imperativo. Nós lhe suplicamos, modo indicativo, né? Devolvam é um pedido. Quando estiverdes, modo subjuntivo. Futuro do subjuntivo.
resolvereis isso. Resolvereis, modo indicativo. Não sejam teimosos, modo imperativo. Fazendo um pedido, né? Imperativo negativo. Certo? O 4 era para vocês preencherem as lacunas com as formas verbais indicadas entre os parênteses. Então, vocês tinham que conjugar de acordo com o tempo que era pedido aqui. Então, o primeiro era nós sempre soubéramos, porque pedia para colocar no pretérito mais que perfeito, nós soubéramos. As crianças leem devagar, porque é presente do indicativo, elas leem. Ela anseia por notícias suas, porque é o verbo ansiar. Nós passeamos todas as tardes, mas elas não passeiam. Passear no presente do indicativo. Nós passeamos e elas passeiam. Quem trará os livros para mim? Trazer no futuro do presente. Ele pode pôr o vaso na janela. O verbo poder no pretérito perfeito do indicativo. Se quiseres, irei contigo, o verbo querer no futuro do subjuntivo. O exercício número 5 era para vocês reescreverem as frases no imperativo negativo. Então, mais uma vez, tem que ficar bem ligado nessa tabelinha aqui, ó, do imperativo negativo. O imperativo negativo, ele advém do modo subjuntivo. Então, basicamente, é o modo subjuntivo que nós usamos aqui. A única coisa que vocês precisariam ficar bastante ligados é quem é a pessoa do modo subjuntivo que ele está falando aqui, para você poder transformar na pessoa certa. Porque, às vezes, aqui está, por exemplo, na segunda pessoa, e, por não prestar atenção, eu acabo transformando para o imperativo negativo na terceira pessoa. Então, eu tenho que manter a pessoa. Viaja imediatamente. Viaja. Vem do verbo viajar. Ó, viaja tu. Se é viaja tu, não é viaje, isso quer dizer que está na segunda pessoa do singular. Logo, quando você for transformar para o imperativo negativo, eu vou ter que dizer não viajes tu, porque eu preciso passar para a segunda pessoa do singular no imperativo negativo também, certo? Se eu conjuguei no afirmativo na segunda pessoa, no imperativo negativo também tem que estar na segunda pessoa. Então, na hora de transformar, ó, eu preciso colocar não viajes imediatamente, porque tudo isso daqui se trata da segunda pessoa. Ó, segunda pessoa. Logo, aqui também precisa estar na segunda pessoa. Beleza? Vamos ver a B. Viagem agora. Viagem. Vamos ver viagem. Qual é a pessoa que está viagem? Ó, viagem vocês, viagem eles, né? Beleza? Viagem vocês, viagem eles. No imperativo negativo fica da mesma maneira, porque o imperativo negativo ele mantém o presente do subjuntivo. Então, vai ficar igual, a única coisa que você vai negar, né? Então, ó, não viajem agora. Volte cedo. Volte cedo. Quem é a pessoa, né? Vem do verbo voltar. Olha só. Verbo voltar. Volte ele, volte você. Está na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, no modo imperativo negativo, continua sendo terceira pessoa do singular, porque não muda. Ele é igual o modo subjuntivo, portanto, a prof deixou da mesma maneira, ó. Volte cedo, não volte cedo, porque trata-se da terceira pessoa. Então, tem que ficar ligado nisso, tem que ficar ligado em qual pessoa que eu estou usando aqui. Beleza?
Agora, volta cedo. Volta cedo é volta tu cedo. No modo subjuntivo, o tu é que tu voltes. Logo, no negativo, ele vai ter essa mesma forma, porque o negativo ele tem a forma do presente do subjuntivo igual, certo? Então, volta cedo vai ficar não voltes cedo. Porque aqui é segunda pessoa, ó. Segunda pessoa do singular. Beleza? Então, se antes a conjugação era eu volto, tu voltas. Opa, tu voltas, sem o S fica volta. Diga a verdade. Não diga a verdade. Vem do verbo dizer. Dizer, olha só, diga. Então, isso quer dizer que está na terceira pessoa. Logo, vai continuar da mesma maneira no imperativo negativo. Portanto, vai ficar não diga a verdade, beleza? Eu só coloco ali, ó, o não, porque trata-se da terceira pessoa do singular. Então, quando é terceira pessoa, não há mudança. Só há mudança quando se trata da segunda pessoa, porque no modo imperativo afirmativo, ele deriva do presente do indicativo, que é diferente do modo subjuntivo, tá? Então, por isso que há essa diferença, essa atenção aí. Então, dizer a verdade é segunda pessoa, olha só. Tá vendo, ó? Dizer, ó. Vem do verbo dizer, né? Termina com E. Então, isso quer dizer que ele é segunda pessoa. Logo, lá no pretérito, lá no imperativo negativo, ele também vai ter uma outra forma, ó. Então, não digas a verdade. Dizer é um verbo que tem algumas formas irregulares. Beleza? E por último, liga o rádio. Eu ligo, tu ligas. Sem o S fica liga, quer dizer que está na segunda pessoa do singular. Logo, ela vai ficar diferente, porque ela vai ser equivalente à segunda pessoa do modo subjuntivo, que é que tu ligues. Então, vai ficar não ligues o rádio. Beleza? Certo? Então, essa que é a grande diferença na hora de observar o modo imperativo. Beleza? As outras questões eram de marca X, essa questão aqui falava com relação aos verbos subira, descia e exortava. O verbo subira está no pretérito mais que perfeito, indica uma ação que ocorreu no passado, né, anterior a uma mesma ação. E descia e exortava são dois verbos que estão no pretérito imperfeito. São situações que ocorreu no passado, durante um tempo, mas que não foi concluído, porque essa é a característica do pretérito imperfeito. Todos estão no modo indicativo. Então, quem traz as informações corretas é a letra I. No outro exercício, pedia para vocês escolherem, né, qual que é a forma correta a ser utilizada aqui. O que é importante você observar é o seguinte, que eu preciso ter os verbos todos conjugados numa mesma pessoa. Então, muitas das opções que estão aqui, tem alguns verbos que não estão conjugados, por exemplo, apenas na segunda pessoa, está misturado, tem alguns que estão na forma da segunda pessoa, tem outros que estão na forma da terceira pessoa, e eu não posso, eu preciso ter todos os verbos conjugados ou na segunda pessoa ou na terceira pessoa. No caso aqui, a resposta certa é a letra D.
A letra E, desculpa. A letra E, dedica-te, conhece, garante e permitas, porque todos esses verbos aqui estão conjugados na segunda pessoa do singular do modo afirmativo. Então, essa daqui seria correta. Os outros existem formas que não são pertencentes à segunda pessoa. E todas as vezes eu preciso ter, se a minha oração ela está na segunda pessoa, do modo afirmativo, eu preciso manter a segunda pessoa do modo afirmativo. Não posso trocar de pessoa, senão fica sem coerência a minha frase, certo? Não tem coerência. Em um momento é segunda pessoa, na outra terceira pessoa. Quem que é a pessoa desse discurso? Eu não sei quem é. Beleza? Pessoal, é isso daí, tá? Espero ajudar vocês aí para estudar para a prova. Beleza? Obrigada. Qualquer dúvida é só me perguntar. Um beijo.